paz, queridos. Boa noite a todos. Vocês podem se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você hoje está aqui num dia, numa noite abençoada. Você teve um dia maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então você tem motivos para agradecer ao Senhor nessa noite. Amém? Mas talvez você não teve um dia tão bom. E eu queria te convidar a você aproveitar esse momento e canalizar toda, talvez, a sua dependência a Ele, talvez a sua tristeza a Ele. Então separe esse tempo para você adorar o Senhor e dizer para a tua alma, dizer para o teu corpo o quanto Deus é importante para a tua vida, o quanto você é dependente dEle, amém? Então eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e se desconecte de tudo aquilo que rouba a atenção sua nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque nós dependemos totalmente do Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para entregar ao Senhor o nosso louvor, entregar a nossa adoração, entregar a Ti a nossa vida, Senhor. E eu sei, Senhor, que nós não vamos sair daqui sem receber algo do Senhor. E quando nós falamos em receber algo, nós não queremos nada material, Senhor, se o Senhor nos der a Sua voz. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ver, nós queremos Te sentir, nós queremos nos envolver ao Senhor nessa noite, Pai. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nós queremos colocar diante do Teu altar nessa noite e dizer que somos totalmente dependentes da Tua presença. Sim, Senhor, nós somos totalmente dependentes da Sua presença. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, honra. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, não há Deus como Tu, Senhor. Aleluia, amém, amados, amém, glória a Deus. Movendo entre nós, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus, meu Deus. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui restaurando, Estás aqui, restaurando os corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui,
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem só as tu vozes da igreja. Meu Deus, Deus de milagres, esse é quem tu és. Meu Deus é esse é quem tu esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Esse aqui é o nosso Deus é. Como o pastor disse agora no início, talvez o seu dia não foi fácil. Esse é o momento de você talvez conversar aí com Ele e dizer: Senhor, eu acredito no Teu poderio, mesmo sem enxergar, sem uma possibilidade à vista, mas eu sei o tamanho do Teu poder, pois foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Não há ninguém acima do Senhor. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Não há nada que é impossível para Ti, Senhor. E nós cremos que esse é quem Tu és. Esse é quem tu Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. E sabemos que não há ninguém como Tu, Senhor. Digno Tu és de toda adoração. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, meu fundamento. Eu Vou confiar, somente em ti. não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar, somente em ti, não vou ser abalado. eu vou
Presta atenção no que você está cantando. Canta, mas escutando o que você está cantando. De novo. A vida em ti, meu fular. Você vai confiar mesmo? Eu vou construir a minha história, ela já está escrita pelas mãos do Senhor. Ele é o firme fundamento, não há nada que Ele tenha perdido o controle. E é por isso que nós o adoramos, porque Ele tem o controle de tudo. Ele já fez tudo o que era necessário. Hoje nós não precisamos mais nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele diz que Ele dá aos céus enquanto dorme. Então vamos lá. Se você crê no que você está cantando, levante suas mãos a Ele e diga mais forte. Eu vou com somente em ti, não, nada nos abalará. Eu vou construir. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra Quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti e esperamos, Senhor. Esperamos pelo Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor diz, Pai. Nós cremos, Senhor, que temos uma vida aqui, mas existe o lugar para onde nós retornaremos. Nosso desejo, Senhor, é Te adorar aqui, Pai. Como temos aprendido, Senhor, nessas escolas de fundamento, nosso desejo é Te adorar aqui. Pois sabemos, Senhor, para onde nós iremos, para onde nós voltaremos. Isso será costume diário, 24 horas, sem parar. Então nós queremos, Senhor, ter costume, mas não no sentido de estar acostumado e se dar de ombro à Sua presença e ao momento de adorar ao Senhor. Mas nós queremos permanecer com as lâmpadas, com as lamparinas acesas. Queremos, Senhor, fazer a nossa parte, como diz que é a responsabilidade do sacerdote, colocar a lenha no altar. Nós não precisamos se preocupar com o fogo, nós precisamos nos preocupar com a lenha, com o azeite, Senhor. E é isso que nós queremos fazer todos os dias. Minhas lamparinas estão acesas.
direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só igreja, eu já coloquei. As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Minhas lamparinas. Minhas lamparinas Estão acesas. só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Estamos te esperando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Pode morar aqui. tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo Esperado. eu abro. Abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo
esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Será que você pode dizer um pouquinho com suas palavras isso para Ele? Vamos, igreja, vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre adoração. Sabemos que uma música, ela não é uma adoração, mas uma música, ela pode virar uma adoração. Então vamos, isso tem que ser de dentro para fora. Diga aí. Te exaltamos e te esperamos, Senhor. Te exaltamos e te esperamos. Não vemos a hora disso acontecer. Na sua volta, na sua volta. Mas enquanto não vem, queremos tua presença aqui com a gente, Senhor, todos os dias. Que possamos cultivar um lugar, um ambiente para o Senhor, todos os dias de nossas vidas. Que nós não tenhamos dificuldades de entrar nesse ambiente. Que nós não tenhamos dificuldades para entrar nesse ambiente. Que possamos ter uma vida de adoração, para que nesses momentos nós não tenhamos dificuldade. A adoração é uma cultura de vida. A adoração é uma vida diária. A adoração não é um período de louvor na igreja. A adoração é a sua vida diante, em cima do altar. Você imaginando Jesus aí na sua frente. A palavra diz que ele passeia entre os 7 castiçais. Ele passeia no meio da sua igreja. E ele passa em revista. Se Jesus estivesse aí em pé na sua frente, o que você oferece para o Senhor nesse momento é suficiente. Porque Ele não olha o que você faz fora, mas Ele olha dentro de você. Como eu e você estamos adorando ao Senhor? Como eu e você estamos adorando ao Senhor? Será que você e eu viemos aqui, cantamos umas canções? Será que eu e você esperamos pelas nossas canções prediletas? Ou será que nós realmente damos a Ele o que Ele é digno de receber? Olha para dentro de nós, Senhor. Sonda-nos. Sonda-nos. Olha onde ninguém pode ver. Sonda-nos, Senhor. Esquadrinha os nossos corações, para que não tenhamos nada a esconder, para que possamos dar as nossas vidas todos os dias no altar do Senhor. Que não falte lenha, que não falte azeite.
Que não falte lenha e nem azeite. Que não falte lenha e não falte azeite. Que nossos corações estejam prostrados diante do Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe, a nossa adoração e esse ambiente que nós damos aqui, nós oferecemos ao Senhor, ela só é um reflexo do que você vive no dia a dia com o Senhor. E eu não estou falando de performance sua externa, eu estou falando de dentro para fora. O avivamento que todos nós pedimos e queremos, ele se trata de trazer vida aonde há morte. E isso acontece de dentro para fora. Então que nós sejamos avivados de verdade. Eu declaro no nome de Jesus que os ossos secos se juntem, que os nervos se formem em cima, que a carne e a pele se formem em nome de Jesus. Que nesses últimos dias se levante um povo que adore ao Senhor em espírito e em verdade, como nós temos aprendido esses dias, como foi dito pelo pastor Ricardo, pelo Wesley, pelo Dom, pelo Cauê. Nós precisamos entender de verdade. Se nós tomarmos posse e entendermos o que é adoração de verdade, uma vida de adoração ao Senhor, que isso não se trata somente de um período de música. Adoração é uma arma. Adoração é uma arma. Adoração é uma arma. Adoração, você entrega ao Senhor e o Senhor, Ele guerreia por você. Se nós lermos a Bíblia, se nós realmente lermos a palavra do Senhor, nós podemos ver que em algumas guerras os músicos iam à frente. Por quê? Vamos acordar, igreja. Vamos acordar para isso de verdade. Vamos acordar para isso de verdade. Mas não só aqui, mas todos os dias. Aleluia, amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Nós estamos falando sobre adoração. Hoje não é eu que vou ministrar, mas eu queria, antes de passar a palavra, eu queria falar algo que está no meu espírito. Existem algumas coisas que o diabo ele vai sempre negociar com você. Fama, riqueza e adoração. Existem pessoas que vendem a alma por causa de riqueza. Existem pessoas que vendem a alma por causa de fama. E o diabo ele sempre vai usar um meio de você deixar de prestar adoração ao Deus eterno, poderoso, para o adorar. A adoração ela é muito mais além do que você imagina. Quando Jesus
ele vai para um determinado lugar, Satanás ele faz algumas negociações com Cristo. Pelo menos ele tenta fazer. Ele fala assim: você tem fome. Você tem fome. Diga a essas pedras que virem pão e come. Você tem poder. Só que passando alguns minutos, ele vendo que não tinha como fazer com que Cristo fizesse a sua vontade, o que ele faz? Ele fala assim, ó: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Tudo que está no mundo. Tudo aquilo que foi me dado eu te dou. Como se ele tivesse alguma coisa. Então a adoração é uma coisa que você pode canalizar a Deus e ao diabo. E qual a intenção do diabo? Ter a sua adoração. Quando Deus não é o centro da sua adoração, você canaliza ao império das trevas aquilo que na verdade você deveria dar ao Senhor. Amém? Amém. Então às vezes, inconscientemente, você não presta adoração àquele que você deveria adorá-lo, que é o Senhor. E o que é adoração? Amém. Aí nós vamos falar aí ainda mais algumas quintas-feiras. Mas cuidado, para você não estar dando aquilo que é eterno, aquilo que era para Deus, você dá ao diabo. Pastor, está repreendido, irmão. Você pode repreender, você pode orar, só que se a sua atitude não for uma atitude sadia, de reverência a Deus, não adianta. Amém? Glória a Deus. Então, pastora Evelyn, vem cá. Estenda suas mãos aqui. Amém? Abençoa a vida dela. Pai, nós abençoamos a vida da pastora Evelyn. Nós declaramos sobre ela o teu rio, Senhor, o rio do teu Espírito, que venha correr de uma forma poderosa, que nós possamos nessa noite receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que esse tempo, Senhor, não seja só um tempo de ouvir, mas um tempo de compreender e discernir tudo aquilo que nós vamos ouvir. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Wallace, da Débora, da casa dela, Senhor. Que o Senhor possa acampar os teus anjos ao redor da sua casa, trazendo proteção. E enquanto ela estiver ministrando a sua palavra, Deus, sê com ela nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados. Atmosfera de glória nessa casa, amém? Você pode falar isso para mim? Atmosfera de glória nesta casa. Amém? E você é a casa de Deus? Então tem uma atmosfera de glória dentro de você. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai nos sacudir nesta noite mais uma vez, como Ele já tem feito. E eu queria falar com você um pouquinho sobre adorar a Deus é meu estilo de vida. Você pode repetir isso? É o seu estilo de vida? Então você é um adorador. Mas só pode ser um adorador quem realmente adora ao Senhor de coração. O pastor continuou aqui falando e só foi testificando. Lá em Mateus 4:10, então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Quem aqui quer servir a Jesus? Só pode servir a Jesus quem adora Ele.
Nós não podemos servir a Jesus sem adorá-lo. Porque todo aquele que adora serve. Eu preciso adorar a Deus servindo. Servindo também é uma forma de adoração. Mas eu só consigo servir a Jesus como Ele quer se eu adorar a Deus. Se eu apenas só servir e não adorar, eu não sou um verdadeiro adorador. Eu tenho que ser adorador e servi-lo. Jesus diz isso. Se eu adoro, eu posso servir. Mas não basta só servir, tem que adorar. Porque Jesus nos resgatou só para nos servir. Só para a gente servir e trabalhar, não foi só para isso. Ele primeiramente nos resgatou para adorá-lo e então servi-lo. E essa tarde o Senhor me deu algumas coisas. Talvez eu não vou conseguir falar tudo, porque eu falo muitas coisas, ontem e hoje. Mas eu creio que eu vou falar aquilo que Ele quer que eu fale. Amém? Feche teus olhos. Eu vou orar mais uma vez. Ah, Senhor amado. Paizinho amado. Paizinho de nossas vidas. Nós estamos aqui, Deus, porque nós entendemos que o Senhor tem mais uma porção para nós. Uma porção não que perece, não uma comida que está estragada, nem uma comida que está à toa, mas uma comida fresca para esta noite. Uma comida que aumenta, Senhor, a nossa fé. Uma comida, Senhor, que traz para nós um renovo, para caminharmos ainda mais. Renova o nosso fôlego de vida nesta noite, Senhor, através da nossa adoração. Renova, Senhor, o nosso discernimento, a nossa revelação que temos de Cristo. Para que possamos resistir, Senhor, contra as astutas ciladas do diabo. Ah, Senhor, nos leva a um nível mais profundo nesta noite. Que possamos mais uma vez nos diminuir para que o Senhor cresça. No nome de Jesus. Ah, Senhor, traz para nós revelação que só o Senhor tem nesses últimos dias, Senhor. Aquilo que cada um de nós aqui nesta noite precisa para o nosso íntimo. Que só o Seu Espírito pode trazer, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Cultivo de oração. O Lucas falou essa palavra aqui na frente. E o Senhor tinha me falado, a gente precisa cultivar a nossa adoração. Precisa ser regada. Precisa ser alimentada. A nossa adoração precisa ser cuidada. A adoração é fazer aquilo que é necessário para você estar intimamente ligado a Deus. Sabe aquilo que eu e você sabemos que é necessário? Nós precisamos fazer também. A servidão é uma forma de adorar a Deus. Amém? E nós precisamos adorar nas 3 dimensões, porque a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito, não é isso? E nós precisamos, quando nós entramos no reino de Deus, que nós saímos do reino das trevas, nós precisamos adorá-lo nas 3 dimensões. Um adorador não pode ser numa só dimensão, tem que ser nas 3. O adorador de verdade, ele adora no corpo, na alma e no espírito. Não tem como adorar só no corpo, ou só na alma, ou só no espírito, tem que ser nos 3. Por isso, quando alguém realmente nasce em Deus, ela nasce no corpo, na alma e no espírito para Deus. Porque tudo é rendido a Ele, tudo é adoração a Ele, tudo é servir a Ele. E eu estava lembrando aqui que muitos anos eu servi um Deus morto, talvez você também. Um Deus talvez que não ouvia,
Um Deus talvez que não falava, mas nós temos um Deus que ouve, que fala. Um Deus que tem resposta para você nessa noite. É desse Deus que eu estou falando. Eu não estou falando de um Deus morto. Sabe, muitos anos eu fiquei meditando no meu quarto. Eu fiquei indo em religiões procurando um Deus verdadeiro, mas eu só encontrei quando eu tinha 23 anos. Eu não sei você. Mas 23 anos eu busquei um Deus vivo. Um Deus ressurreto. A verdadeira adoração traz o cumprimento de promessas. Você quer que as suas promessas venham para a sua vida? Adore. Quando eu e você adoramos, as promessas vão correndo atrás de nós. O adorador não precisa ir atrás das promessas, porque o adorador, quando está posicionado onde Deus quer, as promessas chegam. Você crê? Por isso, se você está se cansando muito, talvez você está correndo atrás da promessa e não do adorador. Porque as promessas chegam àquele que está posicionado em Cristo. As afrontas são combustíveis de adoração verdadeira. Jesus passou por isso. Ele foi afrontado, questionado, mas disso nasceu uma adoração genuína para Deus. Não pense que você sendo adorador, você vai deixar de ter afrontas. Pelo contrário, muitas vezes você vai ter afrontas para você ver se realmente você é adorador. Mas quando você passa pela prova e é aprovado, então você sobe de nível de adorador para ser mais perto do Pai, mais perto do Pai, mais perto do Pai. Cada vez que você vence uma afronta sendo aprovado, Deus te leva num nível mais profundo com Ele. Seu posicionamento em Cristo adora a Deus. Adorar é gastar energia e toda a sua vida nele. Aquilo que você adora vai ser aquilo que você vai servir. Tem alguém aqui que você ora para ter conversão? Tem alguém aqui que você ora? Amém? Sabe o que o Senhor tem me falado? Que nós temos que orar para que essas pessoas adorem a Deus, porque só adorando a Deus ela vai servir. Porque senão pode ser só uma fichinha. Só uma coisinha que talvez é momentânea. Mas quem adora mesmo, genuinamente, vai servir de coração, não precisa nem pedir. João 10, 9 vai dizer que Jesus é a porta, amém? Jesus é a porta que nos leva a Deus. É a única porta, na verdade. E essa porta, que é uma porta que às vezes nos parece estreita, mas na verdade o coração de Deus é largo, mas os seus mandamentos talvez é estreito, sim ou não? Nessa porta estreita que eu e você entramos, que é a porta que é Jesus, é uma porta que nos leva à adoração. Porque a adoração genuína, a adoração que realmente Deus quer, ela só vai ter a partir do momento que você passa por essa porta. Senão não é o Deus verdadeiro. É outro Deus. O Deus verdadeiro, primeiro você passa pela porta, que é Jesus. E aí nessa porta que é aberta por Jesus, você consegue ser um adorador por excelência. Mas tem que ser por Ele.
A salvação é um ato de fé em Jesus, como ressurreto. E só consegue adorar realmente quem entende, quem tem convicção da sua salvação. Quem não tem convicção da salvação não consegue adorar genuinamente. Porque uma hora pula do barco. Você já viu talvez alguém que estava quase chegando lá, de repente ela se esfriou? Faltou fé. Para adorar precisa de fé. Ninguém adora sem fé. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer na sua salvação. E aí você consegue adorá-lo. Ninguém consegue adorar sem a salvação. Porque a salvação que nos traz uma vida que após a minha morte física eu vou estar com Jesus, amém? Então se eu não tenho essa convicção eu não consigo adorar, porque é um Deus que eu não vejo. Ele tem que passar pela porta. A maturidade da fé cresce na caminhada com Cristo. Por isso, pessoas inconstantes são imaturas. Sabe por quê? A maturidade com Cristo só é adquirida com a constância. Só é maduro, por exemplo, no casamento, quem se mantém no casamento, não quem pula fora. O casamento com Jesus é a mesma coisa. Só traz maturidade, Deus só traz maturidade para nós quando nós perseveramos na caminhada com Cristo. Porque a libertação, ela é progressiva. Você já parou para pensar sobre isso? A sua e a minha libertação é progressiva. A salvação, ela vem conforme você crê. Você crê, a salvação vem para você, sim ou não? Mas a sua libertação e a minha libertação, ela é progressiva. Hoje você tem um nível de libertação em Cristo, amanhã você pode ter mais. Vai depender do quanto você vai buscar de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quanto mais você conhecer... Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sim ou não? Então é algo progressivo. É algo contínuo. Porque senão nós iríamos aceitar Jesus, a gente nem precisaria vir para a igreja. Sim ou não? Mas não, a gente vai precisar estar com os irmãos, vai precisar meditar em casa, vai precisar estar no secreto, vai precisar estar em jejum, vai precisar estar em oração. Por quê? Nós precisamos crescer em Cristo. E aí, conforme eu cresço em Cristo, mais as coisas mundanas e da minha carne morrem. Sim ou não? E aí, o céu vem cada vez mais para a minha vida. A adoração verdadeira só é constante na boa terra. Você é boa terra? Senão ela é inconstante. Se você é boa terra, você vai receber de Deus sempre, mesmo nos tempos maus, mesmo nos dias maus, mas você vai continuar recebendo porque você é boa terra. E a boa terra sempre dá para Deus adoração. A questão é que às vezes a gente está numa terra meio estragadinha, né? Aí fica difícil. A nossa alma milita contra nós e às vezes a gente não consegue adorar Deus como deveria. Eu queria falar um pouquinho com você de Daniel. Daniel 6. (6:16), se puder projetar para mim, por favor. Aleluia.
Sabe por que só na boa terra? Porque senão, não tem como crescer sua adoração. Vem a semente de adoração na boa terra e cresce, brota. Mas quando a terra não é boa, não tem como crescer. Por isso que eu e você precisamos nos cuidar no corpo, na alma e no espírito. Porque às vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos faz a nossa terra não ser produtiva em Deus. Puxa, mas eu amo a Deus. Você ama a Deus, mas os seus sentimentos, as suas emoções estão sabotando a sua fé. Tá dando para entender? Sua convicção em Deus destrói decretos humanos e implanta o reino de Deus. Nós vamos ver isso em Daniel. Vamos lá ler? Eu vou repetir. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: que lá o teu Deus, a quem serves, todos os dias haverá de te livrar. Continua, por favor. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo, ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não ferissem. Pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que aconteceu, o coração do rei muito se alegrou. E em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Amém? Vamos parar aqui um pouquinho. E meditando nessa palavra, eu queria que a gente pensasse. Eu vou repetir. A sua convicção em Deus destrói decretos humanos e implanta o reino de Deus. Que foi o que aconteceu com Daniel. Existia um decreto sobre a vida dele. Vai morrer. Eles tamparam a cova justamente para ninguém conseguir fugir. Nem o leão e nem ele. Mas ao contrário, através de Daniel, o reino de Deus foi implantado para essa nação toda aqui. Sabe o que eu posso pensar? Que quem adora realmente não tem medo da morte. E essa coragem que Deus deu a Daniel é porque ele tinha uma adoração genuína. A minha adoração genuína leva a confiar em Deus. Às vezes a gente falta confiança porque a gente não adora realmente o Deus que nós servimos. E ele foi para a cova e saiu ileso. E ele mudou um decreto. Além disso, ele começou, através desse testemunho, ele trouxe o reino de Deus para toda essa nação. Ou seja, o nosso testemunho como adorador não precisa fazer nada, você só basta adorar. Ele não precisou falar de Deus, ele precisou viver Deus. Só tem convicção em Deus aquele que é adorador por excelência.
convicção precisa crescer essa noite. Talvez eu e você não vamos, talvez, para uma cova com leões. Eu espero que não, amém? Mas e se fosse? Deixa eu só abrir aqui. Ó, furou. A fé e confiança da sua salvação faz você manter a adoração constante no dia da adversidade. Foi o que aconteceu, né? Mas ele não voltou atrás. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, sim ou não? Mas ele não parou com isso. Às vezes o sistema nos leva a não querer mais adorar a Deus, porque é isso que o sistema nos leva. Ah, não faz mais isso não, você está ficando muito religioso. Não, você vai fazer isso em pleno século 21? E aí a gente vai deixando as coisas que Deus queria receber de nós. Não pare aquilo que Deus já colocou em você. Porque as pessoas falam, ou porque o sistema fala, o mundo fala, não. Você quer realmente ser um adorador? Você vai ter que fazer coisas diferentes nesse mundo. Um adorador não pode fazer as mesmas coisas. Porque a sua adoração não é a mesma que a minha. Então você não pode fazer as mesmas coisas. Se você quiser copiar a adoração de alguém, muitas vezes você vai deixar para trás aquilo que Deus queria receber só de você. Porque nós temos uma adoração como igreja, sim ou não? E nós temos também uma adoração individual. A individual não vai ser igual à minha. Porque algumas coisas Deus vai pedir só para você. E tá tudo bem. Amém? Sua adoração genuína é uma ferramenta de evangelismo e implantação da cultura do céu na terra. O nosso evangelismo não é só falar Jesus, eu te amo. É também isso, é evangelismo. Sair nas ruas, isso é maravilhoso, amém? Mas vai ter dias que Deus vai querer apenas uma adoração que você não vai nem falar nada. Você só vai se posicionar. Adoração é fazer aquilo que agrada a Deus. Você falando ou não falando, fazendo ou não fazendo, continua agradando a Deus. Isso é adoração. Vai ter dias que Deus vai falar para você falar. Vai ter dias que Deus vai falar para você fazer. Mas tem dias que Ele vai falar só permanece. O seu permanecer também é uma adoração. E eu queria falar alguns pontos aqui com você. Vamos ver se vai dar tempo. Aleluia. Antes de eu entrar nesses pontos, a sua adoração também será provada para que outros também adorem. A adoração sempre vai ter uma aprovação. Para quê? Para que outros também cheguem a esse nível. A primeira que eu vou falar agora desses pontos é sobre uma adoração diária. Nós temos adoração como igreja, nós temos adoração nos cultos, mas nós temos uma adoração que é de dia a dia, da nossa rotina. E precisa ser uma adoração também. Porque um adorador verdadeiro, ele adora todos os dias, de segunda a segunda. De domingo a domingo, de terça a terça. Aonde for.
Que aí isso tem a ver o quê? Com a minha rotina, com as minhas vontades, com o meu planejamento, com a minha agenda, com as minhas amizades, com os meus relacionamentos. Tudo é adoração. Ou eu levo tudo isso para adoração a Deus, ou eu vou levar para mim, que aí, como o pastor falou sobre a fama, que a fama é adoração de si mesmo, sim ou não? Mas não tem como, Deus não divide. Ou a gente adora Ele, ou adora Ele. Se eu dividir, ou eu vou estar adorando eu mesma, ou alguém, que não é a Deus. Mas Deus quer adoração só para Ele. Por isso, quando eu tenho relacionamentos que não adoram a Deus, eu tenho que rever como que eu tenho que fazer. Puxa, mas essa pessoa é tão legal, né? Mas você só fica fofocando com ela, então você tem que rever. Ou você fica quietinho sem falar nada, ou você vai ter que ter um outro discernimento. O pecado adora nós mesmos. Sim ou não? Porque não adora a Deus. O pecado adora nós mesmos. As nossas vontades, o que nós queremos, os nossos relacionamentos. Por isso, onde tem pecado, não tem como adorar. Eu só passo de pecado para adorador se eu saio do pecado. Por isso a porta. Talvez você pergunte, mas como que eu vou adorar a Deus em tudo? Você tem que perguntar para você mesmo, e eu creio que o Espírito vai te falar. Está glorificando a Deus? Então pode adorá-lo. Se não glorifica, não tem como adorar. E vice-versa, amém? E o Espírito Santo vai nos trazendo esse discernimento. Tem coisas que a gente talvez já sabe, mas a gente persiste. E é o tempo de a gente acordar e direcionar toda a adoração para Ele. O verdadeiro adorador também não tem medo. Ele vai para a cova. Se for possível, se for preciso, ele vai. Porque ele sabe que através disso vai vir adoração para ele. Talvez a gente vai para alguns lugares ou para algumas situações que a gente não queria. Você já foi? Ou você só faz o que quer? Eu não faço o que quer. E nem deveríamos, né? É justamente aí que Deus quer nos trazer para um outro nível de adorador. Quando você se vê assim, puxa Deus, não estou mais aguentando, você já passou por isso ou só eu? Aí você lembra assim, eu acredito que Deus vai ter um propósito depois disso. Talvez você está pensando algo que você passou esses dias, que não está sendo fácil. Mas lembra do propósito. Seja aprovado nisso. E dá glória para Deus, dá adoração para Deus. Quanto mais você passar por isso e ser aprovado, mais adoração Deus recebe. Foi o que aconteceu com Jesus. Cuspido, maltratado, caluniado. Mas ele deu adoração para Deus. E esse é o meu motivo de falar disso para você hoje. Jesus é o nosso motivo. Não tem outro motivo. Ah, Jesus, Tu és o nosso motivo. E o nosso suficiente motivo. Tu és a nossa motivação, Pai.
Ah, Jesus, para onde vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós ansiamos estar contigo, Senhor. Mas enquanto nós não estamos lá no céu, que vai ser maravilhoso, nós queremos cumprir o propósito aqui como adoradores. Porque sabemos que iremos te adorar, Senhor, eternamente. Sabe, amados, eu não sei você, mas depois que eu senti a presença do Senhor pela primeira vez, eu nunca mais fui a mesma. Não tem como ser mais o mesmo. Tem? É impossível. Se alguém falar que tem, é porque não entrou nessa presença. É outra presença. Porque essa presença é uma presença que nos constrange, a ponto de nós não querermos mais ser os mesmos. Só desfruta dessa presença quem quer ser adorador. A presença é para adorador. A presença não é para alguém ficar olhando. Não, olha ali. Não, não. A presença é para adorador. Porque só existe a presença para que alguém possa adorá-lo. Senão não tem porquê da presença. Adoração no propósito individual. Lembra que eu falei que só você pode dar uma adoração individual? Daquilo que Deus fez para você? Você tem uma digital do céu, amém? Então você pode e deve adorar naquilo que Deus executou para você especificamente também. É outro tipo de adoração. E que Ele deu acesso para você, deu acesso para a igreja também sobre isso. Mas só descobre isso quem realmente já entrou pela porta. Deus quer receber a adoração do Filho individualmente. Deus te fez de acordo com o que Ele fez aí, que você sabe. Ele quer receber sua adoração desse jeito que você é. Porque essa adoração que você vai dar para Ele, eu não consigo. Mas Ele quer de você. E a que Ele deu para mim, eu também, você não vai conseguir. Porque cada filho, ele traz algo que ele quer receber. Porque é tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Dedicar e cumprir o plano de Deus na minha vida. Como identidade em Cristo. Isso também é adoração. É eu aceitar aquilo que Deus fez para mim. Como filha, como identidade do céu. Isso também adora a Deus. Eu não querer copiar alguém, eu querer executar exatamente o que Deus fez para mim. Ao contrário também, não adora a Deus, porque se eu quiser fazer alguma coisa que era para você, não faz sentido. Por isso, quando eu vou servir qualquer coisa para Deus, eu tenho que primeiro adorá-lo, porque na adoração Ele me traz clareza do que eu tenho que servir. Se eu primeiro queria servir para depois ser adorador, eu vou fazer ao contrário. Eu vou ter confusão, eu vou ter dúvida. Então primeiro eu tenho que escolher adorá-lo, para que nesse discernimento de adoradora, Deus possa me usar para servir. Deus não quer só que você trabalhe para Ele. Ele quer que você trabalhe adorando.
Porque o trabalho na adoração é um trabalho que renova suas forças a cada dia. E você vai na caminhada com Jesus até o final. Mesmo que talvez você canse, cansar é normal. O que você não pode é desistir. E aí na adoração genuína você renova suas forças. Por isso que só servir não basta, porque só servir você vai cansar e vai parar. Terceira é a adoração na alma. Isso aqui é que pega muito também. Por quê? Você já viu aquilo? Já ouviu ou você mesmo já falou? Tá difícil. Tem horas que parece que minha alma quer me engolir. Talvez com as suas palavras. Eu estou tão triste, estou angustiada, estou chateada. Já passou por isso? Mas se você deixar isso ser maior que a adoração a Deus, isso pode te engolir. A ponto de você depois não conseguir mais adorar. Por isso que a minha alma tem que ser sujeitada à adoração a Deus. Ela tem que estar abaixo. Os meus sentimentos não contam acima do que eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que muitas vezes dar de ombro para meus próprios sentimentos. Porque senão eu vou parar de adorá-lo. E eu vou começar a adorar a minha alma. Puxa, mas alguém adora a alma? Ixi, tem tantas pessoas. Só não sabem. Quando a gente começa a colocar nossas emoções acima do que Deus tem para nós, a gente adora a alma. Você pode não adorar a fama, mas está adorando as emoções, os sentimentos. E os nossos sentimentos muitas vezes nos sabotam. Por isso que nós temos que dar ordem para a nossa alma. Você vai adorar. Triste, alegre, mas você vai adorar. Porque os sentimentos mudam, mas Deus não. Entregar minhas emoções e sentimentos para serem lapidadas na cruz. É na cruz. Não tem como ser em outro lugar. Se eu colocar os meus desejos em outro lugar, não vai ser lapidado como Deus gostaria. Então eu tenho que lhe mandar para a cruz. Eu tenho um sentimento de inveja, eu tenho que ir para a cruz. Porque se não for para a cruz, vai me dominar. Sim ou não? Tem que ir para a cruz. Quanto mais deixamos nosso coração puro, mais temos adoração verdadeira. É claro que isso vai falar de santidade também. Quanto mais eu tenho um coração genuíno em Cristo, é lógico que eu vou levar mais adoração genuína para Ele. Quanto mais meu coração ser contaminado, é óbvio que vai ser mais difícil de adorá-lo verdadeiramente. Por isso que eu tenho que estar sempre buscando uma adoração diária. Porque se não é o diabo, é a minha alma que pode levar eu para o abismo. E é constante. Por isso que a libertação é progressiva. Aquele que está de pé é o tempo todo. E aí isso vai também envolver, claro, perdão, cura, libertação. Porque tudo isso envolve a minha alma. Lembra que a gente falou? Dos 3 níveis, corpo, alma, as 3 dimensões, na verdade, né? Que fala em 1 Tessalonicenses 5:23. Corpo, alma e espírito. E aí, lembrando de Daniel, qual será a cova hoje que eu e você precisamos ir
para trazer a Deus uma adoração verdadeira. Talvez eu e você não precisamos ir hoje para uma cova com leões, mas nós precisamos ir para outro lugar, ou para uma outra dimensão, ou para uma outra renúncia. Talvez nós temos que negar nós mesmos, para que realmente Deus possa ser adorá-lo. Porque se eu não me negar, não tem como adorar Deus. Se eu não me negar, eu vou sempre adorar a mim mesma. Por isso que toda adoração vai ter renúncias. É lógico. Existe adoração sem renúncias? Não. A primeira renúncia é: ou adoro a mim mesmo ou a Deus. Às vezes o que nós queremos fazer, às vezes é algo até lícito. Mas às vezes não adora a Deus. A adoração que às vezes Deus quer é além do que as coisas são lícitas. Para Deus, muitas vezes não importa só você ser um cidadão da terra. Você tem que ser realmente um cidadão do céu. Um cidadão igual Daniel, que muda decreto. Que implanta o reino de Deus sem você precisar dizer nada. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Se o ministério de louvor puder subir, por favor. Essa tarde, o Senhor me perguntou algo e eu queria também te fazer essa pergunta. Qual a diferença da minha adoração como filha para uma criatura de Deus? Qual a diferença da sua adoração hoje como filho e como uma criatura? Existe diferença? Porque só posso adorá-lo se tiver diferença. Se eu adorar apenas como criatura, eu não estou adorando como Deus merece, como Ele quer. Eu tenho que adorar como filho, como filha. Aleluia. Levante suas mãos. Você é livre para adorá-lo. Você não está amarrado. Você não está numa cova. E mesmo se estivesse, mas você está totalmente livre para adorá-lo. Talvez nesse exato momento existem pessoas que gostariam de adorar como eu e você. Talvez existem pessoas que estão numa maca de hospital e só conseguem talvez pensar na adoração. E mesmo assim, talvez eles tentem adorar em pensamento, mas você aqui, você pode adorar em corpo, alma e espírito.
Traz capacitação para nós, como adoradores. Em nome de Jesus. Queremos ter um outro nível de adoração a Ti, Pai. Como igreja, Pai, nos colocamos diante de Ti. Vem com Teu Espírito em nós, Pai. Vem com Teu Espírito em nós. Nos aperfeiçoa na Tua presença. Cumpre, Senhor, a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um Com você. com você. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Que bom.
as adversidades é um combustível para a sua adoração. Amém? Amém? Pode se sentar devagarzinho aí. Amados, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui? Não? Tem alguém? Tem uma moça ali. Quem é? Glória a Deus. Boa noite, graças a Deus, querida. Boa noite, Qual o seu nome? Alice. Alice. Que bom, você veio com esse rapaz do seu lado aí? Sim, Você já veio aqui acho que 2 ou 3 vezes, né? Terceira vez, né? Você mora onde, Alice? agora eu tô morando aqui. Aqui perto? É, É aqui aonde? É lá no... Como é que é, tio? Conde. Aqui embaixo na chácara do Conde, né? Que bom. Que bom que você está aqui, que bênção. Jovens, tem jovens aqui? Tem, né? Sábado agora nós temos? Eu queria convidar vocês a estar aqui às 19 horas. Vai ser um tempo muito precioso, viu? Então você é muito bem-vinda, Deus te abençoe. Eu quero te dar um abraço antes de você ir embora, tá bom? certo, obrigada. Obrigado você. Tem mais alguém aqui, gente, que está nos visitando pela primeira vez? Não? Como a gente recebe a Alice? Você é bem-vinda, amém? Deus te abençoe, tá bom? Glória a Deus. Amém. Amados, nós vamos encerrar agora. Não vai embora correndo, não. Ali tem um café para a gente tomar. E antes de encerrar, eu queria chamar aqui o John, a Michele, para a gente orar por vocês. A Maria também. Amém. Deixa eu descer. Gente, acho que a maior parte das pessoas conhece o John e a Michele, né? E a Maria. Não só eles, mas a família toda, né? Tem a Tati, tem o Vitor, tem o Eli, tem uma família grande aí. Eles estão indo embora para Natal. Eles entenderem Deus, que era um tempo deles ir embora para Natal. A gente prefere ficar no Ano Novo. Então, nós queríamos abençoar a vida deles, que eles possam viver o melhor de Deus. O John e a Michele, esses tempos atrás, eles estavam separados, né? Eles reataram o seu relacionamento no casamento. Deus, o Senhor tem restaurado esse tempo na vida deles. E a gente queria abençoar a vida de vocês aí, para que vocês possam ir para Natal. E vocês não venham esquecer a gente, né, Maria? Quando vocês virem aqui em São Paulo, venham visitar a gente. Amém? Então, eu queria que vocês estendessem suas mãos para cá, para a gente abençoar a vida dessa família. Quando eles vieram conversar comigo, há 1 semana e meia, 2 semanas atrás, ia ser o mês que vem ou outro, mas parece que já acelerou muito, né? Né, Maria? Bom, eu quero que publicamente fique registrado aqui pelo John e a Michele. Eles falaram que eu tenho toda a autoridade sobre o Vitor e a Tati, ok? Então, é do quê? Total. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo, né, gente? Cadê o Vitor? Ô, bênção, que glória. Agora aqui em São Paulo é assim, quando você for sair, pastor, eu posso ir? Não pode. Não vai. Então, nós somos muito gratos ao Senhor por esse tempo. Obrigado por tempo que você serviu aqui na Casa Kids. A pastora Débora falou assim, poxa, vocês estão sabendo que ela vai embora assim tão rápido? A gente nem estava sabendo. Eu fiquei sabendo 1 semana, mas já é. Ela falou, já estão indo embora. Eu falei, meu Deus, é tão rápido, mas que o Senhor abençoe vocês, amém? Vem cá, Jane. Vamos abençoar a vida deles aqui. Estenda suas mãos para cá, Pai. Nós queremos abençoar a vida do John
essa casa, essa família. Nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor venha preparar esse caminho da chegada deles lá em Natal. Que eles possam ser acolhidos lá de uma forma poderosa. Que o Senhor venha abrir, Senhor, as portas financeiras sobre a vida do John, trabalho, sobre a vida da Michele. Senhor, que eles venham ser prósperos naquele lugar. Que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas, Senhor, estejam abertas sobre a vida deles. Que eles possam encontrar, Senhor, um ministério, uma igreja, um local, Senhor, que eles possam congregar, que eles possam estar entre os irmãos, que eles possam fazer parte do corpo do Senhor lá em Natal, que o Senhor possa preparar a chegada deles lá. Senhor, nós queremos declarar que a bênção do Senhor venha estar estendida sobre a vida deles. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Gente, eles se separaram no papel e eles vão casar no papel, amém? Então, vocês mandam para nós lá, hein, meu? Você pode se colocar de pé e nós vamos agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Amém. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Jesus, por esse tempo, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração e para que nós possamos nos preparar também, Senhor, porque nós sabemos, assim como Daniel, ele foi colocado à prova. Mas a adoração ao Senhor nada mudou. Ele continuou sendo o mesmo homem, firme na sua palavra. E o que teve que se dobrar, Senhor, foi todo aquele império, porque Daniel permaneceu firme. É o que nós temos que fazer. Permanecermos firmes naquilo que o Senhor tem nos dado, naquilo que o Senhor tem falado, para que sim, Senhor, todo o império das trevas venha se dobrar diante da Tua presença, porque nós ficaremos em pé na sua presença te adorando. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Você que quer ofertar, você que vai dizimar, fica na liberdade, pode fazer pelos gasofilaços, ou você pode também usar o QR Code para fazer o Pix que está atrás das cadeiras, amém? Irmãos, Deus abençoe, vai em paz, cumprimenta o teu irmão aí, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém?